Olá, boa noite a todos vocês. Que bom estar com vocês de novo aqui nesta quinta-feira, 24 de junho, mais uma vez, para a gente falar de todos os temas da cidade, nesta live que já está ficando tradicional na cidade, já é tradicional, mas que tem como objetivo conectar prefeito, prefeitura, as informações mais relevantes do que acontece na nossa cidade com o cidadão itabirano. Um projeto de comunicação e cidadania. Portanto, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco para a gente debater. Estou aqui com o celular, mande a sua pergunta, a sua sugestão, o seu comentário, né? A gente vai ler à medida do possível, mas depois também, ainda que a gente não consiga ler todas aqui, nós vamos continuar com as nossas equipes interagindo com vocês. Então, compartilhe essa ideia, isso é muito importante, esse exercício de comunicação e cidadania é muito importante para todos nós. Estamos aqui ao vivo pelo Instagram e Facebook. Compartilhe o link aí para os amigos, para os parentes. Façam isso, que isso é importante exatamente para envolver mais pessoas, engajar mais pessoas. Eu sempre digo isso e sempre acredito nisso demais. Não é? O serviço público é importante, os gestores públicos são legitimamente eleitos para exercer essa função, mas é a sociedade civil organizada, quanto mais ela se organiza, mais ela define e determina os rumos de uma cidade, de um estado, de um país. E eu acredito muito que as grandes mudanças elas começam pelas cidades, né? Pelo nosso menor universo, do pequeno para o grande, as melhores práticas para elas se tornarem políticas públicas de verdade. E é sobre isso também a gente vai falar, sobre vários assuntos hoje, né? E como sempre, começando com o tema Covid, né? E eu tenho boas notícias hoje, gente, olha só. Eu vinha com uma preocupação da taxa RT, né, a taxa de transmissão, aí, e a Unifei, toda semana, ela traz para a gente essa pesquisa na cidade, né, como está indo a taxa de transmissão, e felizmente estabilizou essa semana, não é? E isso nos ajuda bastante. Então nós temos aqui uma taxa de 1,02, não é? Eu acho que aqui está, os casos aqui, vamos aqui para vocês verem então. Então está 1,02, isso é uma certa estabilidade que nos conforta, o que nos dá um pouco mais de tranquilidade, né, um alívio, de uma certa forma, mas não vamos, né, nos relaxar com Covid ainda não, por favor. Aqui os casos confirmados que nós temos em Itabira, 18.378 casos confirmados, os óbitos são 336, também diminuiu bastante, felizmente, graças a Deus, que bom, não é, que a gente está com os casos de óbitos diminuindo bastante. A gente ficou semana passada 5 dias direto sem óbito, essa semana também, né, desde o final da semana passada. Isso para a gente é um alívio enorme depois do drama que a gente viveu aqui no país todo, continua vivendo no país todo, mas Itabira está segurando, está demonstrando que nós temos, não é, uma boa gestão, e o itabirano, uma boa consciência, tem tido cada vez melhor consciência com relação à Covid-19. A taxa de ocupação está aqui na tela para vocês verem. Taxa de ocupação dos hospitais, 53%, caiu um pouquinho, da UTI, né? Enfermaria, 13%, caiu mais ainda. Portanto, os leitos preparados nos dois hospitais, o Municipal Carlos Chagas e no Hospital Nossa Senhora das Dores, para a Covid, né? Esses leitos, eles estão diminuindo a ocupação, o que é bom demais. Era 55%, você se lembra, na semana passada de UTI, baixou para 53% e caiu mais ainda de enfermaria. Ainda assim, vocês viram que nós recebemos 10 novos equipamentos respiradores, doação da companhia Vale. Agradeço de novo a Vale pela sua participação nesse momento tão decisivo, tão importante, não é, de crise sanitária na nossa cidade também, não é? E esses 10 respiradores já estão sendo instalados. Nós não vamos nos dispersar com isso, não. Quer dizer, vamos continuar investindo, né, nas 3 vertentes importantes de tratamento, né, e de contenção do vírus, de combate à crise Covid-19. O hospital, continuamos investindo, mais 10 respiradores, mesmo tendo as taxas de ocupação hospitalar caindo, né, investindo na questão das vacinas, que não somos nós, mas estamos investindo no sentido de ter melhor logística, melhor preparação, mais pessoas vacinando, acelerando a vacinação,
e também investindo na questão das campanhas, da conscientização da nossa população. Então, sobre vacina também temos boas notícias, né? Boa notícia da taxa de transmissão que estabilizou, né? Caiu até um pouquinho, que bom, né? Mas vamos continuar tendo os nossos cuidados, né? Nosso cuidado de distanciamento, né? De uso de álcool em gel. A máscara, gente, é muito importante. Temos que usar máscara. E sobre a vacina também tem outra boa novidade. Itabira continua avançando muito bem. Nós regularizamos bastante os dados que estão sendo enviados para o Ministério. Itabira está recebendo mais vacina. Está chegando essa semana, nós estamos fechando a semana com 54 anos, as pessoas de 54 anos sendo vacinadas. Então, ontem 56, hoje 55, amanhã, sexta-feira, os postos drive-thrus estão, os PSFs e os drive-thrus da FUNSESI e da Prefeitura funcionando para quem tem 54 anos e para quem tem mais de 54 anos, que ainda não se vacinou, precisa de se vacinar. Isso aqui a gente precisa de fazer a repescagem sempre. Quem não vacinou, quem tem comorbidade, quem tem mais de 54 anos, procure e vacine. Não deixe de vacinar, não é? E amanhã também, a vacinação também para gestantes e puérperas, né? As mulheres que tiveram filhos há pouco tempo, que tiveram filhos até 45 dias, podem se vacinar em qualquer posto de saúde, em qualquer PSF, sem agendamento prévio. Então, só ir, chegar, se apresentar e vacinar. Né? Então, isso é muito importante. Então, vamos continuar acelerando a vacinação em Itabira, porque isso é que vai nos dar tranquilidade absoluta para a contenção do vírus e da Covid. Outra coisa importante, a vacinação solidária continua. Nós temos aqui a doação de alimentos não perecíveis. Então, você que está indo vacinar, lembre-se disso. Continua o tempo todo, num convênio com o Conbem, né, para que a gente receba essas doações e possamos distribuir esses alimentos para aquelas pessoas que mais precisam, não é? Nos bairros, as pessoas que estão desempregadas, aquelas famílias, ainda que elas estão fazendo uso, já estão trabalhando, estão sendo assistidas pela Secretaria de Ação Social, mas ainda assim elas precisam ainda de receber alimentos. Então, você que está indo vacinar, lembra de levar um pouquinho, né, 1 quilo de alimento ali, deixa ali nos postos de vacinação, para que a gente possa fazer um bom uso disso aqui. Então, excelente, boas notícias com relação à Covid. Nós vamos ainda ter mais novidades, mais investimento. Não estamos nos descuidando, não podemos nos relaxar. Nem a Prefeitura, né, com os cuidados que são importantes, e nem o cidadão, que devem ter a consciência cada vez maior. Então, acho que como as pessoas estão sendo mais vacinadas, sobretudo aquelas acima de 60, acima de 55, menos doenças graves, né? menos gravidade da doença está acontecendo. Então, isso é muito bom. Muito bem, boa notícia com relação à Covid, isso nos anima bastante, isso dá sinais importantes, mas o que mostra, gente, eu acho que isso é importante frisar, que apesar de Itabira ter ido para a onda verde, nós mantivemos os protocolos do decreto da onda amarela, não abrimos tanto de uma vez. Isso era importante porque a taxa de transmissão aumentando, o receio é que a gente perdesse o controle novamente. Então, isso está ajudando bastante, estamos abrindo pouco a pouco. Essa semana já flexibilizamos um pouquinho mais os horários de bares e restaurante. Agora já estamos sentando e discutindo com os clubes um pouquinho mais de flexibilização e vamos fazer isso passo a passo até que a cidade volte ao normal plenamente e que as pessoas sejam mais felizes, apesar, né, de conviver ainda mais um tempo que nós vamos conviver com a pandemia no nosso país, né, apesar de ver tantas notícias ruins no nosso país. Mas vamos, né, fazer de Itabira uma cidade verde em todos os sentidos, tá bem? Vamos falar um pouquinho da Unifei. Estive lá hoje, muito bom, um encontro excepcional, não é, com o Bortoni, que é o reitor da Unifei, e esse encontro nós já vimos fazendo várias reuniões por videoconferência. Hoje tivemos um encontro pessoal ali, e para discutir principalmente,
uma coisa importante, a Unifei, gente, é um dos pilares, né? Vocês sabem disso, um orgulho da nossa cidade, um projeto, não canso de falar, que foi criado lá no governo do ex-prefeito João Misael, em 2008, não é, até 2000, inaugurada em 2008, projetada para ter até 10 mil alunos, entre alunos de graduação, de pós-graduação, de doutorado. É uma bela universidade, uma referência nacional hoje, sobretudo na área de tecnologia, e esse é o propósito da Unifei na nossa cidade. Nós estamos em obras lá na Unifei, você sabe disso, vereadores estiveram lá recentemente, não é? Para fiscalizar as obras estão atrasadas, né, por conta de uma negociação que está sendo feita, aí obras prontas, as obras, estou só comentando a questão das obras aqui para todos vocês, porque é um assunto que apareceu na mídia aí, junto com os vereadores, mas estabiliza um pouquinho as fotos aqui, só para eu comentar sobre isso, que eu acho que é importante. Obra de Unifei, gente, é um negócio que prefeitura, secretaria de obras, não é? E com a ajuda de vereadores, naturalmente, que são fiscais, não é, de todos esses movimentos, de todas essas obras, de tudo isso na prefeitura, e a gente respeita tanto, né, vocês sabem disso, quão respeitoso eu sou com a Câmara de Vereadores, mas isso é um problema menor, isso é um problema que vai se resolver. A gente sabe que empreiteira toda vez pede reequilíbrio, realinhamento de preço, aperta de um lado, aperta de outro, quer mais dinheiro, quer mais dinheiro, quer mais dinheiro, e nós, como defensores do povo e da população, a gente tem que segurar o dinheiro da prefeitura, o dinheiro do povo, e temos que ter todas as respostas, tecnicamente falando, né, para que a gente possa, né, do ponto de vista legal, inclusive, liberar mais recursos para empreiteiras que estão fazendo obras para a prefeitura. Eu tenho certeza que a população inteira concorda com a gente, né, com esse modelo mais responsável, né, que a gente está implementando na prefeitura para cuidar do dinheiro público. Tenho certeza, seja a população, os vereadores mais conscientes, mais antenados com isso, acho que tudo isso, né, a gente precisa de debater e abrir esse debate com a população, acho que, mas não é o maior problema de Unifei hoje. Eu estive hoje lá, pode voltar com as fotos para a gente ver, debater. O maior problema da Unifei hoje, sabe o que é? É falta dos cursos. Nós temos 6 cursos na Unifei hoje, né? Deixa eu até ver aqui para não ter problema. É que nós temos hoje Ciência da Computação, Engenharia Eletrônica, não é? Engenharia Civil. Não, esses são os cursos que nós estamos vindo. Nós temos 5 cursos. Me traz depois a relação dos cursos da Unifei. Põe para mim aqui, que acho que é importante a gente formar direitinho a nossa população. O que nós vamos fazer com o doutor Edson Bortoni, que é o reitor da Unifei, é debater, discutir as estratégias para trazer mais 6 cursos para a Unifei. Eu acho que nós temos 5, eu vou trazer a relação para vocês daqui a pouco. Mas nós queremos, Itabira quer e precisa de mais cursos na Unifei. É isso que é importante, gente. Desculpa. Obras da Unifei é importante também. Mas sabe, posso dizer uma coisa para vocês? As obras dos 3 prédios que estão sendo construídos lá hoje, na Unifei, se eles ficarem prontos agora, até no tempo que está previsto, viu, em 1 ano, não tem curso para preencher, vai ficar aquele prédio vazio. É isso que o prefeito tem que detectar. É isso que a gente a gente quer ter esse debate, essa discussão com os vereadores, para que os vereadores também venham nos ajudar a trazer esses cursos, a pressionar seus deputados. Vamos em Brasília, eu vou em Brasília, tem uma agenda importantíssima em Brasília, agora em julho, e entre elas eu quero trazer uma específica para trazer o curso de medicina. O curso de medicina que também, desde o governo João Misael, foi projetado para a Unifei, com o Vale participando e tudo, e esse curso parou. Aliás, a Unifei parou. Né? Falava isso hoje com o Edson Bortoni, pode colocar as fotos aí, que é interessante. Foi hoje com secretário de Educação, secretário de Obras, secretário de Desenvolvimento, né, o assessor Gabriel Quintão, pessoal da comunicação. Coloca as fotos, por favor, da Unifei, porque a gente foi uma bela reunião hoje à tarde lá com o Edson Bortoni, com o Gilmar, com o diretor do campus, né, que esteve conosco também. A gente
review aqui, está a maquete, é um sonho essa maquete da Unifei completa, né? No total, então, são 3 prédios, nós estamos fazendo mais 3, vão faltar mais 4, 3, 7 prédios, né? Então hoje nós temos 1/3 da Unifei pronta, né? Isso é muito pouco, então a gente precisa de trabalhar muito, um grande centro de eventos na Unifei, depois a gente tem um grande centro olímpico também, não é? São uma série, a Unifei completa é uma série de obras que faltam ainda. Então, o campus completo é maravilhoso e nós temos que colocar isso no nosso plano, né? Mas agora, principalmente, as obras têm que continuar, naturalmente, elas estão lentas, porque, gente, repito, faz parte do jogo, né? O empreiteiro tira o pé, quer mais dinheiro, porque isso, porque aquilo, a gente pede todas as explicações técnicas, mas a gente vai chegar lá, é importante. De novo, repito, responsabilidade com dinheiro público. Nós não vamos sair soltando dinheiro para a empreiteira aí, sem a gente saber exatamente, ponto a ponto, né, o que foi feito, qual que é o custo, né, quais são as justificativas desses recursos, né? Mas ali, só lembrando, a Unifei tem hoje engenharia ambiental, engenharia da mobilidade, né, muita gente estuda aqui de Itabira estudando, engenharia da computação, engenharia controle e automação, engenharia de produção, engenharia elétrica e engenharia de saúde e segurança. Então tem 1, 2, 3, 4, 6, 7 cursos. Nós precisamos já vamos hoje, criei um cronograma com o reitor Edson Bortoni, de exatamente buscar os 6 novos cursos para a Unifei, que são exatamente ciência da computação, deixa eu ver um pouquinho aqui, aqui tem engenharia da computação, outro ciência da computação, engenharia eletrônica, engenharia civil, que não tem na Unifei ainda, e administração, matemática tecnológica e medicina. O curso de medicina, para vocês terem uma ideia, já foi aprovado para a Unifei antes do decreto proibindo novos cursos de medicina no Brasil. Portanto, a gente tem um gancho aí, tem uma possibilidade, uma oportunidade enorme da gente definir e buscar esse curso de medicina, e nós que queremos desenvolver Itabira para uma projeção da medicina de alta complexidade como macropolo da medicina do médio Piracicaba, para atender 450, 500 mil pessoas que vão para Belo Horizonte e aqui Itabira, elas vão poder no futuro fazer o tratamento da alta complexidade. E a Unifei vai ser um grande parceiro para esse projeto, né? Próximo mês vamos estar em Brasília, inclusive o reitor vai estar conosco para esta pauta, né? Temos outras pautas, e vamos em agosto visitar a Unifei, fazer uma grande reunião importante, estratégica, lá em Itajubá. Em setembro ele virá aqui para a gente efetivamente montar e formatar todo esse plano dos novos cursos, além de pós-graduação e doutorado, que precisa aumentar. Nós temos poucos alunos, Itajubá tem 1.500 alunos só de pós-graduação, Itabira tem muito pouco, precisamos de levantar conteúdo. Não adianta nada um campus bonito, prédios maravilhosos, né? E sem conteúdo de cursos de alta qualidade e principalmente com o itabirano podendo estudar, ter uma base boa na sua formação, não é, inicial, todo o percurso escolar, para que o itabirano possa realmente estudar ali na nossa Unifei. Então, muito interessante a gente fazer isso aqui, uma sala nova, estreamos essa sala na Unifei hoje, uma sala nova, moderna, né, para sala de novos conceitos de sala de aula, de aprendizado. A Unifei está muito na frente, então é assim que a gente vai. Muito bem, gente. Outro assunto que eu queria comentar com vocês hoje é exatamente o tema que também surgiu essa semana, esse tema dos recursos da Vale, né, esse compromisso, esse acordão que a Vale fez com o governo do Estado de 37 bilhões de reais, né, para o governo do Estado, para que o governo do Estado possa realizar investimentos no Estado, e esse dinheiro foi uma compensação em função dos desastres de Mariana e os desastres de Brumadinho.
não é? Eu tive com o governador Zema, já pedi essa semana uma nova audiência com o governador Zema, exatamente para debatermos e levarmos para o governador, exatamente, que promete vir a Itabira no mês de julho, mas levar ao governador exatamente o pedido de Itabira, não é? Muita polêmica, muita discussão entre governo do Estado e Assembleia Legislativa sobre o uso, o recurso desse dinheiro, sobre distribuição desses dinheiro para as prefeituras, e a coisa está caminhando um pouco para que todos os 853 municípios de Minas Gerais recebam parte desses recursos, 1,5 bilhão para ser distribuídos para esses municípios, né? E definido por número de habitantes. E as cidades entre 100 mil e 200 mil receberiam, ou receberão, né, 7 milhões de reais. Itabira estaria contemplada, portanto, com 7 milhões de reais. Bem-vindo? Claro que é bem-vindo. Mas, ora, gente, é isso que a gente quer sensibilizar nossos vereadores, sensibilizar os deputados estaduais. Eu estou visitando deputados, eu já fiz uma agenda para visitar pelo menos entre 30 e 40 deputados estaduais, grande parte deles de nossa convivência aqui, de todos os partidos, né, deputados que estejam. Já visitei o presidente da Assembleia, o Agostinho Patrus, para definir, para falar sobre esse assunto, né, e nós precisamos de defender um volume de recursos maior para Itabira. É inadmissível Itabira receber 7 milhões de reais, o mesmo valor de Conselheiro Lafayette, mesmo valor de Curvelo, mesmo valor de cidades acima de 100 mil habitantes, né? Então, assim, não pode. Menos do que 7 Lagoas. Itabira é cidade mineradora, que deu grande contribuição a esse estado, a esse país. O ano que vem serão 8 décadas, 80 anos de exploração mineral. A Vale é o que é hoje graças ao minério de Itabira, porque era Itabira Iron, era que o governo Getúlio Vargas criou a Vale e incorporou todo o patrimônio, todo o ativo da Itabira Iron, né, para realmente produzir em larga escala a grande mina do Cauê, que foi a primeira. Portanto, 80 anos de exploração mineral. Né? 80 anos se passaram. Estamos à beira, não é, do nossa exaustão mineral, faltando 10 anos. Né, segundo a própria Vale, para acabar o minério em Itabira. Nem Vale, nem governos passados cuidaram de criar um plano de diversificação econômica, um plano de sustentabilidade na nossa cidade, para fazer com que Itabira criasse as alternativas econômicas, a sua independência ao longo dos anos. Né? Itabira será uma cidade, daqui a 10 anos, que se nós agora, os itabiranos, não nos mobilizarmos em torno desta causa, por isso atenção vereadores, atenção entidades empresariais, entidade de classe, entidades sociais, associações comunitárias, por isso nós vamos trabalhar muito junto com as associações de bairros, as associações comunitárias, né? Mobilizar, engajar a cidade em torno disso, é hora de união. Não é hora de divisão. Nós precisamos de criar o plano, ter projeto, né, ter futuro. Estamos falando do futuro da nossa gente, não é meu futuro, não é o futuro do vereador A, do vereador B, do fulano de tal, não é o futuro do empresário, futuro das empresas, sim, claro. Né? Porque essas empresas que estão aqui, daqui a 10 anos, se confirmar, né, um esvaziamento, um empobrecimento dessa cidade, a receita caindo para 1/3, podem procurar outros lugares, podem começar agora a criar mercado em outras cidades. Empresa do setor de construção, do setor de vários setores, essas empresas todas que trabalham para mineração, ou essas empresas que trabalham só para a prefeitura, começa a procurar, porque a prefeitura não vai ter dinheiro, como tem hoje, esse orçamento, né, muito interessante, um orçamento de mais de 600 milhões de reais, com custeio alto, por isso que não sobra dinheiro para investimento, por isso que às vezes a gente tem que pegar um dinheiro barato emprestado para poder cuidar da nossa população, mas peço, né? É por isso que eu procuro falar isso e vou sempre falar isso, bater nessa tecla,
para engajar a nossa comunidade, engajar os formadores de opinião, não é? Chamar a atenção dos jornalistas para que cada vez mais escrevam, falem sobre isso, debatem isso com personalidades, chamem professores, chamem técnicos, engenheiros, economistas, políticos, empresários. Vamos debater o nosso tema Itabira, porque nós precisamos de nos engajar, nos mobilizarmos, nos unirmos para que Itabira tenha futuro. Quem não quiser enxergar isso, ou quem ficar de picuinhas com coisas politiqueiras na nossa cidade, vai perder inclusive o voto do itabirano, a confiança do itabirano. Então, por isso que nós precisamos de brigar, inclusive, por esse tema do governo. Então, sim, me relaciono muito bem com o governador Zema, acredito nele, acho que o governador Zema é um dos políticos, nem era político, mas é um dos governantes mais bem intencionados deste país, super bem intencionado, mas é preciso que nós chamemos a atenção dos nossos deputados, do deputado estadual, do deputado federal, de quem vem buscar voto em Itabira. Eu quero entender o seguinte, quem vem em Itabira buscar voto, além da emenda parlamentar que ele manda, que é muito bem-vinda, mas que levante a voz em favor da nossa cidade. O itabirano quer a emenda parlamentar, mas que levante a voz em favor de Itabira, em favor da necessidade de investimentos estruturais, estruturantes que nós precisamos hoje. Estou pedindo ao governador Zema a duplicação da rodovia 129, que liga Itabira ao trevo de Belo Horizonte, porque ela fará a diferença fundamental na busca da diversificação econômica da nossa cidade. A rodovia duplicada, com a duplicação da 381, vai nos colocar a 1 hora de Belo Horizonte, da capital. Por que isso é importante? Porque nós queremos criar o polo educacional, o polo universitário. Vamos precisar também, além de ter os professores morando aqui, professores de Belo Horizonte que vão poder ir e voltar. A escola de medicina, nós vamos usar professores, bons professores de Belo Horizonte, que vão vir e voltar a Itabira, 1 hora de distância, de tempo. Para o turismo vai ser importante. Hoje, quem chega, nós vamos estar a 1 hora e poucos minutos do aeroporto de Confins, a 1 hora da capital, para que as pessoas, o grande cliente nosso do turismo que vai passar por Belo Horizonte, possa vir a Itabira, os finais de semana, a qualquer momento, para usufruir da nossa história, da nossa literatura, da nossa poesia, das nossas belezas naturais, da história da mineração, que nenhum lugar do Brasil tem uma história da mineração tão rica quanto Itabira. Por isso nós temos que criar um museu da mineração aqui na nossa cidade e contar essa história tão rica, tão importante para o país, para Minas Gerais. Portanto, a estrada vai ajudar também no agronegócio, na agroecologia, nos projetos da agricultura familiar para escoar a produção, para mandar produtos para fora. Vai ajudar, se a gente constituir, é um tema importante que está no nosso projeto, o hub, o polo logístico, uma artéria para que a gente traga produtos para fazer de Itabira um porto seco. Então, portanto, no polo de medicina também, de alta complexidade, além da questão da educação, da medicina, para que profissionais venham de Belo Horizonte o tempo todo tratar pacientes de alta complexidade em Itabira, além dos médicos que nós temos aqui, até a gente formar esses médicos todos, esses profissionais que vão se instalar na nossa cidade. Então, nós estamos pedindo a vara para pescar, e não o peixe pronto. É isso que Itabira quer. Itabira quer um investimento dessa rodovia duplicada para tornar o futuro de Itabira, para começar a desenhar um futuro de Itabira próspero, um futuro sustentável, para garantir
o futuro da nossa cidade, depois de tantos anos de mineração, doando os seus talentos e as suas riquezas que foram extraídas da nossa terra e encaminhadas e levadas para fora. Nós estamos falando de legados. Legado. É isso que nós estamos que exigir, que trabalhar, que movimentar, que propor, que produzir projetos, junto com a população de Itabira, que eu tenho certeza está cada vez mais entendendo isso e se engajando e participando desse movimento. É um movimento, gente, que não é um movimento, inclusive, apartidário, né, que reúna todos os partidos em torno da nossa cidade. Por isso que na minha campanha, a nossa bandeira foi Itabira e a nossa bandeira continua sendo Itabira. Por isso que nós vamos trabalhar e continuar cobrando do governo do Estado e conversando, dialogando com o governo do Estado, né, acima da política, para que Itabira seja, de fato, contemplada, não com 7 milhões de reais apenas, mas com um volume que reconheça o valor histórico da nossa cidade como ator econômico do nosso Estado e do nosso país. Então, venha conosco, todos, vereadores, deputados, né, formadores de opinião, né, empresários, cidadãos da nossa cidade de Itabira. Muito bem, gente, vamos falar um pouquinho, depois disso, da nossa agenda também. Foi uma agenda intensa, tem sido essa semana, é muito bacana. Eu queria falar um pouco de uma visita que eu fiz hoje de manhã da ET, lá do Laboriô. Então tem algumas fotos aqui, a estação de tratamento de esgoto da ET, né, lá do Laboriô, que foi muito interessante, um trabalho interessante. Ela está em obras, né, e a gente vai ver isso aqui. E a ET é o seguinte, Itabira já foi, essa ET está aqui, foi museu, secretário de obras também, os vereadores Júber Madeira, Carlos Henrique, o vereador Carlos Henrique e o Marcelino Freitas, né? Tá aí essa foto, mostra com a Karina Lobo, que é a presidente do SAI, né? E o nosso secretário de obras, o secretário de obras Maciel Paiva, e o secretário de governo que está aqui conosco ali, que foi nos acompanhando, o Márcio Passos. Portanto, gente, uma obra importantíssima, uma obra de duplicação, um espelhamento, né? Hoje, a ET do Laboriô, ela é responsável pelo tratamento de mais de 50%, né, do esgoto de Itabira, e ela duplicando, juntamente com a ET nova que será construída na Pedreira, e junto com as pequenas ETs de Boa Esperança, a ET do Barreiro, né, nós vamos conseguir ter 100% ou quase 100% do esgoto de Itabira tratado. Nós estamos resgatando o plano de saneamento básico que estava engavetado desde 2015 na nossa cidade, e a visita hoje à ET foi exatamente para a gente entender esse plano, a partir da principal ET da cidade, entender o plano. As obras, ao contrário das obras da Unifei, estão indo muito bem, não é? Inclusive, a mesma empresa da Unifei, uma delas faz a obra da ET Laboriô, indo muito bem as obras. Estive conversando lá com os engenheiros, os responsáveis pela obra também. Então, cronograma em cima, tudo bacana, tudo legal. Conversei também com operários e conheci todo o sistema, né, o sistema de tratamento do esgoto. E realmente Itabira, que foi já, estou aqui, né, com a supervisora da ET, né, a Maiara, que é profissional do SAI, excelente profissional. Então, parabéns, Maiara, pelo trabalho ali. Visitamos antes os laboratórios também, né? Então, a questão do saneamento básico em Itabira é fundamental. A gente tem que trabalhar, investir mais nisso, né? É a questão de saúde pública. E Itabira já foi, até 2014, reconhecida como uma referência até do Brasil em saneamento básico. Perdeu isso ao longo dos últimos anos, parou de investimento, paramos o investimento. Então agora a gente tem um plano, junto com o SAI, a Karina Lobo, né, um plano de investimento na água, que vocês conhecem muito o grande problema da água. Inclusive, nós vamos voltar a falar disso aqui, aquele plano de antecipar, né, a transposição da água do Rio Tanque, ele vai ser antecipado, né, a gente vai conseguir, né, já estamos estudando isso.
e o outro braço do SAI, que é o tratamento de esgoto. Então, muito bom, a gente tem, agora está sendo dobrado, ficando pronto, e a previsão de entregar em novembro, todos os testes confirmados, nós vamos transferir todo o tratamento para a parte nova, para fazer uma revisão, uma reforma da parte antiga, para que já no primeiro trimestre, em pouco tempo, no primeiro semestre ainda do ano que vem, a ET do Laboriô esteja plenamente funcionando, dobrando a sua capacidade de tratamento, né? O que vai ser muito bom para a nossa cidade e coisas muito interessantes ali na ET, viu, gente, do Laboriô. Ali está aqui, inclusive, a maquete dessa ET e coisas muito interessantes, né? A gente tem ali uma parceria com o FMG, que é interessante, né? Que é o Biobob, que é exatamente produzir, é uma pesquisa feita com o FMG, que vai fazer a partir da espuma, ou seja, tecnicamente é muito interessante, mas vai substituir as britas depois na parte da filtragem, né? Isso já vai poder ser aplicado, seja lá, né, na substituição, seja na essa nova tecnologia na ET, que será construída na pedreira, né? Isso em um convênio com a UFMG, o Biobob é exatamente essa espuma de polipropileno, não é poliuretano, acho que exatamente para que ela, além de ser mais moderno, mais eficiente, ela consegue fazer uma filtragem muito mais eficiente e a gente julgar uma água tratada, mais limpa, mais pura possível, né, de volta para a natureza. Então, esse é um trabalho muito interessante que está sendo feito lá do SAI, uma parceria do SAI com a UFMG, e também, quem sabe, a gente voltar, né, esse é um trabalho que a Maiara, supervisora da ET, com a Karina Lobo e com a Maria Eduarda, diretora do SAI, toda a equipe do SAI, vai trabalhar um projeto antigo também, que nós tínhamos, que foi paralisado em 2014, por decisão do SAI na época, né, que é exatamente o biogás, né, que também está nessa experiência do FMG, a utilização, né, do gás produzido numa ET desta para geração de energia elétrica. Então, são trabalhos científicos muito interessantes que Itabira pode avançar, né, ser referência, inclusive produzir receita, né, para produzir receita de energia elétrica a partir do biogás. Isso aí, as ETs também vão estar preparadas e podem ser preparadas para isso, desde que tenha vontade política e investimento nessas áreas aí. Então, esse é um compromisso nosso também, da gente olhar para a tecnologia, né, também na área do saneamento básico em Itabira. Então, foi uma visita excelente, gostei demais, e é o plano de saneamento básico de Itabira voltando a ser estratégico e a ser importante, né, e definido como metas para a nossa cidade, para o pessoal do SAI. Outra visita muito bacana que nós fizemos hoje, nós voltamos à rua WD 82, no Gabiroba, né, e lá é uma rua que liga o bairro Gabiroba de baixo e Gabiroba de cima. Uma rua super importante do ponto de vista de trânsito, do ponto de vista de conexão entre os dois bairros, e eu fui antes, era uma terra, era um barro danado, intrafegável, né, em épocas de chuva, principalmente, né? Isso é um risco enorme, porque em função de ambulância, de escola, as crianças me contando lá hoje que chegavam na escola com a perna, não só o pé, a perna toda suja de barro e de poeira. Então, a obra quase toda pronta. Eu queria mostrar para vocês, tem fotos aqui do Gabiroba aqui, vamos mostrar para vocês aqui. Eu reencontrei, né, o Gustavo, o Augusto, que é a criança que, lá, a primeira vez, quando eu fui dar a ordem de serviço para a obra, o Augusto, ele estava soltando um papagaio, então hoje fui levar para ele uma manivela nova que ganhei de um amigo, né, que tinha um filho que já não soltava mais, ganhei essa manivela, levamos uma manivela nova, um papagaio para o Augusto, encontramos também o Miguel, uma criança super linda ali, muito feliz,
né, seja pelos papagaios, mas principalmente, eles disseram isso, pela obra, pelo calçamento, pela pavimentação da rua. Então, fui acompanhado da equipe, também o vereador Marcelino, o vereador Juber conosco e o Carlos Henrique, que fez a indicação desta obra, né, ali no bairro Gabiroba. Então, faltando só 100 metros para ficar pronta, com bueiros feitos de concreto, porque os bueiros na cidade, aqueles de metal, de ferro fundido, eles são roubados, né? Então, tantas ruas sem bueiros são roubados, exatamente, e fica aquele buraco perigoso ali, inclusive para acidente de crianças, e tem uma incidência muito grande de bueiros, portanto, de bueiros soltos, portanto, uma obra caprichada, com qualidade. Tem aí, né, ali os moradores, né, se aproximando. Eu gosto muito, viu, gente, de voltar. Eu falei que ia ser o prefeito dos bairros e, de fato, né, é um compromisso que cada dia eu tenho dentro do meu coração o sentimento de que são essas pessoas que mais precisam da nossa ajuda a prefeitura. Lá nós fizemos um vídeo de novo com o Augusto, essa criança espetacular, linda, linda, né? Vamos ver esse vídeo, compartilhar com vocês aqui nesta live. Vamos ver para vocês verem que bacana que é. Olha o que eu trouxe para você, Augusto. Aí você não perde, não, Augusto. Tá boa. Tá bem, graças a Deus. Voltando aí, tá bem? Bom dia. Bom Tá dia. bem? Põe na tela toda, não? Ei, você ganhou uma manivela? Aqui, Augusto. Tá bom? Primeiro. Olha o que eu trouxe para você, cara. Cadê o... Aqui, olha lá. Aqui, manivela assim pra pagar não dá. Dois papagaios. Obrigada. Beleza? Vamos soltar? Vai ter que ir pro maestro? Presta o celular. Vai. Vem cá na casa. Pode, vai. Soltar. Oh! Deixa eu ver. Puxa, bate, vai. Bate, puxa. Felicidade aí do Augusto. Ela é craque para soltar pipa, viu? Craque para soltar pipa. Está ele com o Miguel e né? a Larissa, que é irmã do Miguel, que é prima do Miguel, que moram na mesma rua. E hoje a gente trouxe de presente uma manivela para papagaio para o Augusto, e papagaio também para a Larissa e para o Miguel. Augusto, o que você está sentindo de ganhar o papagaio manivela nova e da rua pronta? Me fala para o prefeito. Não, eu tô sentindo... Olha ali para ele. Eu tô sentindo que agora vai dar pra gente soltar papagaio mais vezes. Olha ali. E não vai descer mais baixo, pra baixo. É isso? Tá feliz? Feliz. E a Bacana? apesar de pôr na sacola no pé pra ir pra Isso. escola. O que sua mãe tá falando ali? Não vai precisar Aí fala tudo. Não quer pra ir pra escola. Toda hora sujar o pé, todo de barro pra ir pra escola. Vai ser até mais melhor, porque eu prefiro a rua que o papagaio. Eu vou agradecer a vocês tudo que você tem feito isso para nós. Eu agradeço a vocês, os outros prefeitos, o Henrique, que levou para vocês. Então, eu agradeço a vocês tudo por ter arrumado nossa rua. Obrigado, gente. Felicidade para vocês, ó. A escola tá voltando aí, ó. Presencial, viu? E tem que soltar papagaio, mas tem que fazer o que também, além de soltar papagaio? Estudar. Tudo bem, gente. Formar também. Formar também. É legal, acho que é importante vocês verem isso, né? Essa aproximação, reação, e as crianças são o nosso futuro também, né? E delas nós temos que cuidar muito, gente, né? Elas ali brinquei, olha, tem que estudar muito, soltar pipa é legal, mas tem que estudar bastante. E vamos, viu? Vamos fazer uma boa revolução na educação da nossa cidade. Se preparem, esse é o nosso compromisso também. Nós precisamos de elevar o nível da educação da nossa cidade. Eu quero mostrar um videozinho rapidinho também lá da rua da W82, da WD82, porque o Miguel é um menininho que estava ali também. Eu achei surpreendente exatamente a participação dele, a conversa dele. Os meninos com um potencial enorme, gente. Precisa colocar esses meninos em boas escolas, porque tem um potencial cognitivo muito grande. Vejam aí, rapidinho, o vídeo do Miguel. Como é que chama? Miguel, Miguel.
Prazer, viu? Prazer com o senhor. Realmente. Eu? E aí? Beleza? E aqui? Tudo irmão? Não, né? Hein? Primo. Primo? Irmão, eu sei, mas seu irmãozinho? É. Como é que chama seu irmãozinho? Abraão. Olha que nome bonito. Miguel e Abraão. É. Isso aí, Miguel. Fala pra ele o que você é doido pra fazer. Entrar onde? Oi? Você é doido pra participar de quê? Oi? Você é doido pra participar de quê? Do Dramãozinho, meu sonho. Dos irmãozinhos? Você gosta de poesia? Gosto. Ué, nós vamos aqui que nós estamos mandando para a Câmara Tá. projeto para ampliar o projeto do irmãozinho, tá certo? Para você aí, acabando a pandemia agora, voltando às aulas, as crianças, vai ter mais crianças fazendo Drummondzinho. Nós queremos muitas crianças fazendo Drummondzinhos. É, Você gosta de poesia? gosto. Meu pai trabalha na Vale, um dia ele me mostrou o vídeo. Do Drummondzinhos? Você quer declamar poema? Você quer falar poesia? É. É? Você sabe alguma poesia de cor? Ah, de cor não sei não. É, né? Mas aí com o Drummondzinho você vai aprender, não é isso? É, Então combinado, eu vou pegar seu nome, tá. tá certo? Certo. Para eu te falar da inscrição para você inscrever no Drummondzinhos. Tá. Tá bom? Vai ser bacana demais, Miguel. Tá. O que você está achando da rua aqui? O que você está achando da rua aqui, Calçado? Hein? Eu também tô achando parabéns pra vocês ter consertado, senão nós nem tínhamos essa rua esses dias. Nós não tínhamos essa rua porque quando nós já penou muito nessa rua. Já o quê? Já penou muito nessa rua. Penou demais, né? É, A rua era terra pura, né? eu agradeço a você, todo mundo, Henrique, É isso aí. Obrigado, viu, Miguel? de nada. Parabéns, viu? Aqui, ó. Então você vai pro Drummondzinhos, fechado? Fechado. Muito bem. Seu nome, como é que é? Larissa. Larissa. Prazer. Abraão, tchau, Abraão. Tchau, Abraão. Vai pedir pra Você ela, sabe soltar pipa também, Miguel? Sai. Isso aí. Abraço, hein? Abraço. Então nós vamos encontrar, então. Lá nos Drummondzinhos. Tá. Bacana o Miguel, né, gente? Barato, viu? E ele quer ser Drummondzinhos, né? Olha que bacana. Quer falar, quer aprender poesia, quer declamar poesia, quer fazer parte do grupo Drummondzinhos. Esse grupo que já, né, culturalmente e ajuda a socializar, né, e a incluir tantos jovens, tantas crianças aqui da nossa cidade. E realmente nós temos um plano de ampliar o projeto Drummondzinhos em Itabira e também em breve nós vamos voltar a falar disso. O Miguel é um candidato aí que quer espontaneamente, né, criança bacana dessa. Vamos trazer a participação de vocês aí. O Hudson Ferreira, boa noite, Hudson. Boa noite, prefeito. Queria saber sobre o número de telefone para troca de lâmpadas de LED queimada em postos em Itabira. Aproveitando para agradecer o Múcio, o administrador Vigilino de Senhora do Carmo, por terem ajudado a conseguir o asfalto para tampar os vários buracos da Serra dos Linhares e Serra do Bong. Desde já agradeço ao senhor prefeito também, foi difícil, mas conseguimos esse benefício para essas comunidades rurais que tanto precisa de estrada. Pois é, Hudson, está aí o número para troca de lâmpadas, está aí na tela de novo, 0800 666 2001, né, 2001, então está aí na tela para troca de lâmpadas. Então, você sabe que Itabira recentemente trocou quase todas as lâmpadas, foram 14 mil postes, lâmpadas de LED que foram instaladas, e pode ser que aconteça, está na garantia ainda, a gente tem que administrar isso aqui agora, mas pode ligar que a lâmpada será trocada, ok? Braço, Hudson. Cibele Almeida, obrigado pela atenção com o Gabiroba. Ok, Cibele, abraço para você. Como disse, Gabiroba, Pedreira, Maria, Santa Ruth, Fênix, todas essas comunidades, todos os bairros, Santa Marta, todos os bairros da cidade terão que ser beneficiados, os recursos têm que chegar. Nós precisamos de melhorar a qualidade de vida dessa população em tudo, saúde, educação, pavimentação, estrutura urbana, urbanismo, tudo isso a gente precisa trabalhar muito, Cibele, e conte conosco, viu? O Eriton Domingues, obrigado, Eriton, pela sua participação aqui, obrigado, prefeito, pelas estradas dos gatos, ficou top, opa, saiu aqui, ficou top, faltou só o restante do Cambuí,
mas está ficando top. Tinha 4 anos que as estradas não viam isso. É isso aqui, esse é o programa. Durante os 4 anos, e sempre, não só 4 anos, eu acho que a Prefeitura tem um programa permanente de conserva, de pavimentação, de estradas. Quanto mais pavimentar, vai reduzindo mais o custo das conservas. Então, conte conosco também, aí você da zona rural, você que precisa, né, se acessar as estradas da zona rural, conte com essa prefeitura também, com o nosso governo, para dar atenção absoluta às estradas. A gente sabe tanto é importante, né, para vocês que moram aí na zona rural. A Rosângela Reis, obrigado mais uma vez pela sua participação, Rosângela. Acho que a população deve se unir, fazer a diferença nesse momento. Está passando da hora de tomarmos as rédeas da nossa cidade, não ficar reclamando com os braços cruzados, cobrar de quem é de direito. Se as coisas não caminham, simplesmente por causa de nossa omissão. Exatamente, Rosângela, omissão ou guerrinha entre políticos, entre, sabe, Câmara, a gente está vendo agora aí um momento de Câmara com Prefeitura, né, alguns desacertos. A gente tem que perguntar, o cidadão tem que perguntar sempre por quê, né? Por que, senhores vereadores, os senhores estão brigando com o prefeito? Por que, prefeito, que o senhor está brigando com os vereadores? Pergunte, tem que saber por quê. O cidadão tem que saber por quê. Tem que saber a realidade, a verdade dos fatos, o que está por isso, porque não podemos brigar por pouca coisa, nós podemos brigar pela nossa cidade, brigar por nós, pela população da nossa cidade, e juntar para brigar lá fora, não brigar entre nós, não é? Claro, então, isso é importante por isso é importante a gente perguntar sempre, por que eles estão brigando? O que está acontecendo? Né? Qual o motivo principal? Esse motivo é relevante? Ele é importante? Ele é maior do que o futuro? É maior do que a qualidade de vida, do que o bem comum para os itabiranos, para a população da cidade? Pergunte isso ao prefeito, pergunte isso ao vereador. Então, eu acho que isso é um motivo de cidadania. A Wanda Martins, prefeito do povo, sensacional. Obrigado, Wanda, pela sua participação aqui. O Gizer Coelho, parabéns por sair do gabinete e realmente estar mais próximo da realidade. Obrigado, Gizer. Cleusa Lage, parece minha prima, Lage, não é? Um abraço, Cleusa. Parabéns, Marco Antônio. Quem mora no Gabiroba sabe muito bem o que você está falando. Sinto orgulho de você, prefeito. Obrigada por suas atitudes. Obrigado, Cleusa. É isso aí. A gente foi eleito para isso, né? Nós fomos eleitos, nosso propósito, nós fomos eleitos para atender a nossa população, para atender quem mais precisa, também a questão econômica, também as escolas, também o centro. Nós somos prefeito de todos, dos 120 mil, não só de uma parcela da população. A diferença está aí, gente. A diferença vai ser essa. A diferença vai ser essa. O nosso grande propósito é esse e dele não abriremos mão. Não vamos abrir mão disso. Mais um aqui para a gente encerrar essa parte aqui da participação de você que está conosco, compartilhando seu link, participando conosco toda quinta-feira, o Alisson Machado. Que felicidade em saber que ele quer participar dos Drummondzinhos. Prefeito, a Casa do Brás está de portas abertas para receber o Miguel. Como coordenador da Casa do Brás, ficarei muito feliz com a visita do Miguel para conhecer o grupo dos Drummondzinhos. Obrigado, o Alisson Machado, que é coordenador da Casa do Brás, servidor público dedicado, jovem, o Alisson. Parabéns, viu, Alisson? Mas não só o Miguel, viu, Alisson? Nós vamos te dar muito trabalho aí. Além do Miguel, nós vamos abrir, nós precisamos de aumentar a capacidade, não é? E as oficinas, e aumentar, fazer com que mais e mais e mais crianças e adolescentes possam participar desse grande projeto que são os Drummondzinhos, que já tem mais de 20 anos de história na nossa cidade, e que eu tenho orgulho, quando eu era diretor da Fiat, lá atrás, eu fui o primeiro patrocinador dos Drummondzinhos ali no início dos anos 2000, não é? Além de ter reformado a Casa Drummond com recursos da Fiat, aprovado pela Fiat, aprovado pela diretoria da Fiat, nós também patrocinamos
os Drummondzinhos lá no início do projeto. Isso é um orgulho enorme de ter continuidade. Por isso que eu falo, projetos bons têm que ter continuidade, independentemente de qual prefeito que foi que fez. Prefeito outro, aí que eu digo, e que escreveu aqui a Rosângela, é tomar as rédeas às mãos, né? Quando a comunidade toma, a população toma a gestão, né, de uma certa forma, as rédeas em sua mão, para dar continuidade aos bons e aos melhores projetos da nossa cidade, né? Outra agenda que foi importante, aí eu tive em Belo Horizonte essa semana, não sei se tem foto aqui, né, só para a gente... Fiz várias visitas importantes na capital mineira, entre elas eu fui conhecer lá em Belo Horizonte, vou voltar a falar disso aqui, o programa das PPPs, as parcerias públicas-privadas na área de saúde e educação, mas principalmente na área de saúde, né? Os postos de saúde, aqui nós chamamos de PSFs, lá as unidades de saúde, são sensacionais e funcionam muito bem. Não é, ali em Belo Horizonte, está funcionando, estão sendo construídas, não é, em um projeto que o vice-prefeito, o Fuad, foi secretário de Fazenda, que é um financeiro, um dos bons aí da gestão pública, explicou e demonstrou economicamente as vantagens econômicas de fazer uma PPP na área de saúde. Tenho discutido isso aí, está aí o Fuad, tenho discutido isso aqui com o vice-prefeito, essa foto anterior, é o vice-prefeito de Belo Horizonte, foi secretário de Fazenda, secretário de Planejamento, secretário de Obras, de governos passados, de uma grande experiência. Esse é um projeto herdado ainda do prefeito, ex-prefeito Márcio Lacerda, que são as PPPs, né, e que estão funcionando muito bem. É um modelo que a gente está estudando para trazer para Itabira, e aproveitei, tem a próxima foto, e reencontrei o Alexandre Calil, não é, que eu conheço há tantos anos, né, desde do futebol do Atlético Mineiro, depois eu da Fiat, eu era, né, como Fiat, eu coordenava o patrocínio, e depois como prefeito de Belo Horizonte, tantas vezes, eu como CEMIG, ele prefeito, tantas vezes nos reunimos ali para discutir temas importantes sobre a cidade de Belo Horizonte, e com Elias conversamos bastante sobre futebol, naturalmente, né, ele, né, tirando um sarro meu ali com relação ao Cruzeiro, falei, vamos parar de conversar sobre o Cruzeiro, sobre futebol, vamos falar de política, e conversamos demais de política também. É um grande aprendizado, o Alexandre Calil, que se tornou, sem dúvida nenhuma, um dos melhores prefeitos de capitais deste país. Então, agradeço uma visita muito rica, muito enriquecedora para todos nós. Eu estive lá ao lado do Gabriel Quintão nessa terça-feira passada. Bom, além disso, participamos, isso aqui também vale a pena registrar, do primeiro web fórum sobre políticas públicas do esporte e lazer na nossa cidade, né? Foram mais de 90 participantes. O Web Fórum continua, né? Ele ainda tem, são muitas palestras, participamos aqui online, naturalmente, ainda com todos os cuidados da pandemia, aqui com a secretária Natália Lacerda, com o diretor da UNA, agora me perdi o nome do diretor da UNA, falo o nome dele daqui a pouquinho, o Biratã, isso aí, o Biratã, diretor da UNA, e muito bom, e com palestras muito importantes. E o que nós estamos fazendo com esse Web Fórum, gente? Engajar de novo, engajamento, reunir a sociedade civil organizada, o Conselho Municipal de Esporte, importantíssimo, reunir, discutir o esporte em Itabira, que estava abandonado nos últimos anos. Nós reativamos a Secretaria de Esporte, nós reimplantamos, reinstalamos o Conselho Municipal de Esporte e agora estamos nessa fase de discutir com a sociedade civil organizada através de fóruns, através de vários fóruns, para definir as políticas públicas, né, e a legislação permanente sobre esporte em Itabira. Então, conto com isso, conto com você, conto com a sociedade para isso também, não é? Mais notícias importantes, né, para a gente caminhar para o encerramento da nossa live de hoje, que são importantes, gente. Fiscalização de lotes. Eu, no meu WhatsApp, né, no meu e-mail, recebo demais reclamação das pessoas com relação a lotes sujos, com matagais, não é? Criando, não é, animais peçonhentos ali. É um problema de saúde pública, não é? E os lotes da prefeitura, naturalmente, a gente fez a uma grande escala agora, um grande projeto
para Itaúba estar cuidando desses lotes dos terrenos públicos, né? E para os lotes privados, né, de propriedade privada, nós teremos aqui, a partir de julho agora, a Prefeitura vai começar uma fiscalização importante desses lotes, né? E está aqui o número na tela de posturas para denúncias. Então, você tem um lote vizinho a você que está um desleixo por parte do proprietário. Ora, gente, né, com todo respeito, o sujeito tem lá um patrimônio, vamos respeitar o patrimônio da pessoa. Tem um lote, tem um terreno, mas ele tem que cuidar, ele tem que pensar no outro. Está ali, é uma especulação, vai valorizar, é um patrimônio que ele tem, mas ele tem que pensar no outro. Então tem que limpar, tem que capinar, tem que roçar, não pode deixar mato sujo, tem o risco da proliferação de animais peçonhentos e tem um risco de incêndio, ainda mais nessa época do ano seca, e de incêndio, de provocar queimadas ali. Então, por favor, vocês façam a limpeza dos seus lotes, porque a partir de julho começa uma fiscalização rigorosa da Prefeitura e vamos evitar as multas, gente, por isso que é importante. Muito bem, de novo, recomendando a você, a Patrulha Agrícola está voltando, conforme prometido na campanha, agora é uma realidade, façam a sua inscrição, você proprietário rural, que precisa da ajuda, que precisa desse subsídio, da contribuição, seja da Patrulha Agrícola, seja também da questão da análise de solo. Então, procure a Secretaria de Agricultura ou procure também a administração distrital, quem está nos distritos de Poema e Carmo, para a gente fazer a partir de 15 de julho, não é? Aí, não sei se vai ter o telefone na tela, mas o telefone é o 3839-2249 para inscrição de patrulha agrícola aí na região rural da nossa cidade, né? E análise de solo também. Muito bem, muito bom. Está ali, gente, olha, estou aqui anotando 0800-321-539. 0800-321-539 para troca de lâmpadas. Isso aqui, a gente já falou sobre troca de lâmpadas lá, mas que, né? E lá atrás, troca de lâmpadas, posturas para denunciar. Então, troca de lâmpadas está aqui. O número está diferente aqui. Troca de lâmpadas, o número da tela está errado, é isso? Só para a minha equipe técnica aqui. O número da tela está errado. Troca de lâmpadas não é esse. Troca de lâmpadas corrigindo, 0800-321-539. Importante, porque senão você liga lá, vai ficar irritado, que o prefeito deu o número errado, né, da lâmpada. Então, troca de lâmpadas, 0800-321-539. Mas lembrando, todos esses números têm no site da Prefeitura, então procure o site da Prefeitura para que a gente possa recorrer aos números, posturas, troca de lâmpadas, denúncia com relação ao lote, ajude. Eu acho que o cidadão tem que praticar a cidadania para ajudar. Muito bem, queria encerrar hoje com algo que eu gosto muito, encerrar essa live de hoje, né, com um videozinho da nossa ida também ao bairro Madre Maria. Eu tenho um carinho enorme por Madre Maria, assim como por todos os outros. Gente, eu fui tão bem recebido pelas comunidades desses bairros todos, Pedreira, Gabiroba, Madre Maria, todos eles. Olha, tenho um carinho enorme, cada vez mais eu quero trabalhar por essa cidade. Cada vez mais eu quero trabalhar pela transformação da nossa cidade e ajudar a melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão, dos nossos tabiranos. Por isso que eu termino hoje essa live com um vídeo da minha visita ao Madre Maria, né, que eu fiz lá, revisitando. Foi o primeiro bairro que eu estive na nossa campanha e voltei lá já algumas vezes. Dessa vez eu fui em lugares que não tinham ido, ladeiras incríveis, né, precisando de obras. É por isso que eu mandei aquele projeto do Finisa, lá do empréstimo para a Câmara. Né? Ainda acredito até que os vereadores, né, que são sensíveis e que têm votos, né, em todas essas comunidades, estou aí com o vereador Carlos Henrique, que foi o mais votado no Madre Maria, não é?
ele, então, visitando lugares importantes. Eu não sei se tem aí uma imagem de uma ladeira, que é impressionante, gente. As pessoas idosas, essa é uma imagem importante que era interessante ter colocado. E idosas, a gente tem essa imagem, né? Imagem de pessoas idosas subindo de lado. Eles têm que fazer subir de lado, porque de frente é tão íngreme que ela não consegue subir. E muitas casas, muitas pessoas passam por ali, né? Exatamente porque é o único caminho que tem que chegar às suas casas. Madre Maria, essa topografia, e ali precisa de construir escadas com corrimão, né, para tornar mais leve a subida, para melhorar o acesso. Ô, gente, precisamos dar dignidade à nossa gente. Precisamos fazer investimentos, né, para a nossa qualidade de vida da nossa população. Aqui, aqui exatamente uma dessas ruas íngremes que tem ali, a gente visitando, conversando com moradores, uma densidade populacional alta ali. Então, enfim, situação precária de vida e temos que atuar aí, né? Eu disse desde sempre que seria o prefeito dos bairros. E serei, hein? Estou sendo e serei, eu tenho orgulho disso e terei sempre orgulho de ser o prefeito dos bairros. Abraço a você, até a próxima quinta ou a qualquer momento. Continue conosco, hein? Compartilhe os links, compartilhe. Depois, essa live continuará gravada ali no Facebook, continuará gravada no canal do YouTube. Então, só digitar ali, vai ali, recomende, né, para você, cidadão itabirano, nos ajudar a engajar cada vez mais o nosso itabirano. Não é num projeto de prefeitura, não, viu, gente? Projeto de cidadania e participação popular e de governo popular. Abraço a vocês, até breve. Grande abraço.